Que Jesus, o terapeuta das nossas almas, possa iluminar as nossas mentes e pacificar os nossos corações para compreendermos e apreendermos as suas belas lições. Lembra-se do seu tempo estudantil? Das suas aulas de português? A nossa gramática diz que a ação transmitida por um verbo no imperativo é um pedido, um convite, exortação, ordem, comando, conselho ou súplica. No Evangelho de Jesus, ele faz largo uso do verbo no imperativo, constituindo-se em convites à nossa autotransformação. Segundo Alírio Cerqueira, em seu livro Convites Terapêuticos de Jesus, esses verbos no imperativo são convites com vocação direcionados às nossas consciências. Hoje faremos uma reflexão em torno de alguns desses convites. Quando Jesus falava aos seus discípulos, ele falava para a humanidade de todas as épocas e suas palavras soam até hoje como uma voz de esperança em nossos corações. Comecemos por um convite muito especial e consolador, que permanece ecoando na acústica da nossa alma através dos tempos. Esse doce chamado está registrado no capítulo 22 do Evangelho de Mateus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Quando ele diz, vinde a mim, deixa claro que podemos e devemos ir até ele. A ternura expressa no vinde a mim é um apelo sincero que se assemelha às mãos estendidas, ao abraço fraterno, ao secar de lágrimas, à oferta de ombro amigo, e é também manifestação de socorro, consolo e proteção. Ao se referir aos aflitos e sobrecarregados, Jesus se reporta a nós, os sofridos, os que choram, os preocupados dos dias atuais, os depressivos, os ansiosos e os que padecem tantas outras aflições. Na fala, eu vos aliviarei, Jesus traz a promessa do alívio de nossas dores. Vale ressaltar que ele oferta o alívio, mas não a cura, porque a cura real depende de cada um de nós. E essa cura iniciará quando tivermos consciência das leis divinas e passarmos a vivenciá-las. As dores, os sofrimentos, todas as vicissitudes da vida na Terra encontram, pois, o alívio no conhecimento e a aceitação das leis trazidas pelo Mestre Jesus. Quando Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, ele vem nos contar da sua autoridade baseada no suave poder do amor tão bem exemplificado e tão bem explicado por ele. Vale lembrar que jugo ou canga é uma peça de madeira colocada no pescoço dos bois atrelados a uma carroça ou arado. Sem o jugo ou essa canga, um boi vai para um lado e o outro vai para o outro. É o jugo que disciplina os animais. Jesus aproveita essa palavra do cotidiano das pessoas da época e a usa no sentido metafórico, significando diretriz, direção, disciplina. Para nós, essa disciplina pode acontecer de duas maneiras. Ou ela é sofrida de modo humilhante, ou é escolhida voluntariamente e conduz ao domínio de si, à unidade interior, à união com Deus. O jugo referido por Jesus, portanto, é a observância da lei divina, que uma vez entendida e aceita,
estabelece um vínculo de submissão e obediência a Deus, que deve levar o homem ao esforço de praticá-la no dia a dia. Quem assim o faz, percebe que esse jugo, entendido, aceito e exercitado, alivia e consola, tornando o fardo bem mais leve e mais fácil de carregar. Isso acontece porque o sofredor, confiando nas leis de Deus, na sua justiça, no seu amor, sabe que tem o que merece e o de que precisa para poder prosseguir seu processo evolutivo. Isso o leva a confiar no futuro, a perceber as lições que ele pode aproveitar nessas atribulações, podendo até vivê-las com alegria. Tão leve o fardo se torna, evitando também novas infringências. Na sequência do seu convite, Jesus se coloca como referencial quando diz: aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Mostra-nos as virtudes que precisamos trabalhar em nosso mundo íntimo, que são brandura ou mansuetude e humildade. Essa é a senha para irmos até Ele e encontrarmos repouso para as nossas almas. Com esse convite especial, Jesus nos mostra o caminho para a felicidade. Não hesitemos em atender a esse glorioso chamado e busquemos estar cada dia mais conscientes das mudanças que precisamos promover em nós mesmos. Vale lembrar que ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Ele, que é o mestre da confiança e do otimismo, nesse vinde a mim, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Porém, quando as lágrimas nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. Mas, se elas procedem do desespero, são venenos mortais. É muito doce escutar o vinde a mim do Mestre Jesus. Mas, já conseguimos ir? Outro belo convite e convocação que o nosso Mestre Jesus nos faz é para desenvolvermos a fé e a confiança na providência divina. Como nos diz Alírio Cerqueira, é um dos convites terapêuticos mais poéticos, mais belos. Nele, Jesus nos conclama a olharmos as aves do céu e os lírios do campo, a fim de nos oferecer a lição de esperança na providência divina, que tudo vê, tudo provê e a tudo está atenta. Jesus ergueu a sua voz para declamar: contemplai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? E continuando, ele diz: olhai os lírios do campo. Eles não fiam nem tecem. Eu, todavia, vos asseguro que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, pôde se vestir como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pouca fé. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu cuidado. Esse convite está registrado no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. É claro que quando Jesus nos chama a atenção para essas verdades, não está nos convidando a vivermos descuidados de nossa vida, a aguardarmos que Deus proveja de todos os recursos necessários sem que façamos a nossa parte.
a providência divina não anula a previdência humana. Jesus nos convida a serenarmos os nossos corações, para que, buscando ansiosamente as questões puramente materiais e transitórias, não nos esqueçamos de que somos seres espirituais e não nos desconectemos da paz interior, preocupando-se demais com o dia de amanhã e nos esquecendo de vivermos o presente. Por isso, somos convidados a desenvolvermos a fé e a confiança em Deus. O reino de Deus não é um lugar circunscrito, mas obra divina no coração dos homens, ou seja, a edificação da sabedoria e a conquista do amor através do trabalho incessante na prática do bem. É o desapego aos bens materiais, o perdão às ofensas dos inimigos, enfim, é a lembrança das leis divinas ou naturais gravadas por Deus em nossa consciência. Nesse sentido, todo esforço despendido em auxiliar o próximo, em silenciar uma crítica, em pensar duas vezes antes de querelar com o vizinho, assume papel relevante na prática da perfeição. Vivemos em um mundo que valoriza extremamente os bens materiais. Em sua maioria, as pessoas valorizam ou não o próximo a partir do que o outro possui e aparenta, e não pela essência do seu ser. A conquista do ter jamais deve ser mais importante que a do ser, que é a conquista dos valores morais e leva o indivíduo a elevar-se como espírito. Ao comentar essa passagem evangélica, Emmanuel exorta-nos à confiança no divino amigo. Jesus não recomenda indiferença e responsabilidade. Pede-nos que, através da vigilância, combatamos o pessimismo crônico. Em nossa jornada, encontraremos pântanos, espinhos e ervas daninhas. Diante de cada dificuldade, procuremos renovar as nossas atitudes mentais para o bem. A natureza é rica em nos oferecer exemplos de fortalecimento moral e de perseverança. Os pássaros que voam livres constroem seus ninhos nas árvores e alimentam-se com o que as matas e os campos lhes oferecem. Sua faina diária é uma luta constante pelo alimento, pela vida dos filhotes, pela defesa dos predadores. Nunca se prendem a dificuldades e nos presenteiam com seus cantos maviosos. As plantas que nascem entre as frinchas das pedras e, sem reclamar, crescem vencendo os empecilhos. As flores que se servem do adubo, mas que não lhe apontam os defeitos, não reclamam do eventual mau cheiro, do aspecto ruim. Apenas se servem dele e agradecem, transformando tudo em viço, em beleza e em perfume. O lírio branco lindo, por vezes, nasce no charco, não se permitindo, no entanto, contaminar. Oferecem a alvura e o aroma como resposta às condições tão adversas, ensinando que é possível a quem deseja vencer o charco da maldade e o pântano das viciações. Mirando-nos no exemplo da natureza, façamos a nossa parte e não nos preocupemos com o mal que nos rodeia. De tudo que temos, retiremos a melhor parte, a boa parte. Não desculpemos a nossa inércia, a nossa preguiça, em função do lugar em que moramos, da situação que vivenciamos, dos vizinhos que temos. Não estacionemos na revolta pelo fato de nossos familiares não comungarem das nossas ideias ou por se situarem nas esquinas dos vícios. As situações que a vida nos apresenta são desafios que, vencidos, nos permitem crescer interiormente. Aprendamos com a natureza a servir, a viver,
a oferecer ao mundo o melhor, sempre o melhor. Isso é o buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Vamos ilustrar com uma pequena história. Conta-se que há algum tempo, um jornalista que se preocupava em acumular bens, pensando no bem-estar da família, fazia horas extras, vendia férias e os bons resultados se faziam gradativamente, pois sempre que declarava o imposto de renda, sentia-se satisfeito com um apartamento a mais, um carro a mais, afinal, era o pé de meia para a família. Desta forma, viveu por um tempo, envolvido no trabalho e não muito presente na família, embora com boa intenção de dar a ela o conforto. Um dia, ele acordou para uma triste realidade. Ao fazer a declaração de imposto de renda, na folha de declaração de dependentes, faltavam 2. Sua filha, que antes de completar 15 anos saíra de casa e da qual ele não tinha mais notícias, e o filho, que se envolveu com drogas e morreu antes de completar 18 anos. No entanto, na declaração de bens, ali permanecia registrado tudo o que havia conseguido, mas que nenhum valor representava ante a imensa perda que sofrera. Em verdade, não há mal algum acumularmos bens pensando no futuro ou no nosso conforto, contanto que não exageremos nessa ação, esquecendo de outros valores que são mais importantes. Outro convite terapêutico muito significativo que o Mestre Jesus nos faz é ao perdão. Somos convidados ao perdão aos outros e a nós mesmos, ao auto-perdão. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dê a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Encontramos esse convite no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 47. O que faríamos se de repente, por uma circunstância qualquer, tivéssemos em nossas mãos a possibilidade de decidirmos a respeito do destino de uma pessoa que muito nos prejudicou? Alguém que estendeu o manto da calúnia e destruiu o nosso bom nome perante os amigos. Alguém que usurpou com métodos desonestos a nossa empresa, fruto de nosso labor de tantos anos. Alguém que tinha ferido brutalmente a um membro de nossa família. Será que nos lembraríamos da lição do perdão ensinada por Jesus? Será que acudiriam à nossa mente as palavras do mestre Galileu: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia? Ou ainda a exortação a respeito de nos reconciliarmos ainda hoje com nosso adversário? A propósito,
Conta-se que um escravo tornou-se de grande valor para o seu senhor por causa da sua honradez e bom comportamento. Dessa forma, seu senhor o elevou a uma posição de importância na qualidade de administrador de suas fazendas. Numa ocasião, o senhor desejou comprar mais 20 escravos e mandou que o novo administrador os escolhesse. Disse, contudo, que queria os mais fortes e os que trabalhassem melhor. O escravo foi ao mercado e começou a sua busca. Em certo momento, fixou a vista num velho e decrépito escravo. Apontando-o para o seu senhor, disse-lhe que aquele devia ser um dos escolhidos. O fazendeiro ficou surpreendido com a escolha e não queria concordar. O negociante de escravos acabou por dizer que se o fazendeiro comprasse 20 homens, ele daria o velho de graça. Feita a compra, os escravos foram levados para a fazenda do seu novo senhor. O escravo administrador passou a tratar o velho com maior cuidado e atenção do que a qualquer dos outros. Levou-o para sua casa, dava-lhe da sua comida. Quando tinha frio, levava-o para o sol. Quando tinha calor, colocava-o debaixo das árvores de cacau à sombra. Admirado das atenções que o seu antigo escravo dispensava a um outro escravo, seu senhor lhe perguntou por que fazia aquilo. De certo, deveria ter algum motivo especial. É seu parente? Talvez seu pai? A resposta foi negativa. É então seu irmão mais velho? Também não, respondeu o escravo. Então é seu tio ou outro parente. Não tenho parentesco algum com ele, nem mesmo é meu amigo. Então perguntou o fazendeiro, por que motivo tem tanto interesse por ele? Ele é meu inimigo, senhor. Vendeu-me a um negociante e foi assim que me tornei escravo. Mas eu aprendi nos ensinamentos de Jesus que devemos perdoar os nossos inimigos. Essa é a minha oportunidade de exercitar o meu aprendizado. O perdão acalma e abençoa o seu doador. Maior é a felicidade de quem expressa o perdão. O perdoado é alguém em processo de recuperação. No entanto, aquele que lhe dispensa o esquecimento do mal já alcançou as alturas do bem e da solidariedade. O benfeitor Emmanuel nos diz que o perdão é o remédio que não se forma de quaisquer ingredientes políticos e financeiros, por ser encontrado tão somente na farmácia da alma, e que o perdão é o único antibiótico mental suscetível de extinguir as infecções do ressentimento no organismo do mundo. Perdão entre dirigentes e dirigidos, sábios e ignorantes, instrutores e aprendizes, benevolência entre o pensamento que governa e o braço que trabalha, entre a chefia e a subalternidade. Repitamos, no entanto, que a preciosidade do perdão não se adquire nos armazéns nem nas farmácias, porque, na essência, o perdão é uma luz que irradia começando de nós. Entretanto, perdoemos as ofensas sem pormos quaisquer condições, sequer aclarando incompreensões e dirimindo equívocos. O perdão deve assentar-se no esquecimento da ofensa, no repúdio total ao mal, sem exigências. Não sabemos como se encontra aquele que se ergue para nos ferir e nos acusar. Ignoramos como vive intimamente quem se faz inimigo rebelde. É certo que nada justifica a atitude inimiga, a posição agressiva, a situação adversária. No entanto, se fôssemos ele,
talvez agíssemos da mesma forma, ou até pior. Se não conseguirmos superar a injunção penosa que os nossos inimigos criam, oremos por eles e pensemos neles com paz no coração, porque o inimigo é alguém que enfermou, é um amor que adoeceu. Quando pudermos olhar nos olhos daquele que nos magoou, com tranquilidade e paz no coração, aí estará implantado em nossa alma o perdão. Jesus propôs: não resistais ao mal, mas a qualquer que vos bater na face direita, oferecei-lhe também a outra, conforme anotou Mateus no capítulo 5, versículo 39 do seu evangelho. Essa proposta do mestre não significa que devamos oferecer a outra face para o outro bater, mas, como nos esclarece a benfeitora Joana de Ângeles, oferecer a outra face é mais do que expor o lado contrário a fim de sofrer nova investida da perversidade. Trata-se da face moral, nobre, que se encontra oculta, aquela rica de sentimentos elevados que distingue uma de outra criatura. Aos seres alcançados por qualquer ocorrência desagradável que te golpeie a emoção, ferindo-te a delicadeza das reservas íntimas, ao invés de reagires, desvela a outra face, a face do amor, da paz, da compaixão, da misericórdia, agindo com serenidade. A outra face é o anjo adormecido nas paisagens luminescentes do teu mundo interior. Portanto, diante de qualquer situação que nos gere mágoa e ressentimento, somos convidados a fazermos uma autoanálise. O que estou sentindo é amoroso, justo e caridoso comigo, com o meu próximo e com a vida? Esses sentimentos atormentadores estão me fazendo bem? Então perceberemos que a atitude de perdoar é profundamente inteligente. Quem não se perdoa carrega o fardo pesado da culpa desnecessariamente, como também, se não perdoa o outro, carrega o fardo pesado do ressentimento, da mágoa e do ódio inutilmente. Alírio Cerqueira nos propõe a seguinte analogia. Suponhamos que a cada reencarnação recebêssemos do Criador um canteiro com uma terra muito fértil para plantar flores durante toda a nossa vida. Nascemos já com as sementes das flores, mas, ao invés de plantá-las, arranjamos sementes de espinhos e as semeamos, enchendo o nosso canteiro de espinheiros. E vamos plantando os nossos espinhos até que chega um dia em que olhamos para trás e percebemos todo aquele espinheiro. Podemos ter 3 atitudes diferentes diante daquele espinheiro. A pessoa que cultiva o culpismo, o sentimento de culpa, devido ao remorso de não ter plantado as flores que deveria, simplesmente se condena a deitar e rolar no espinheiro para se punir, macerando o próprio corpo de modo a tentar aliviar a consciência. Aquela outra que cultiva o desculpismo começa a dizer que foi o vento que trouxe as sementes de espinhos, ou que alguém entrou ali e os plantou, que ela não tem nada a ver com isso. Já quem busca a ação responsável, ao perceber o espinheiro, assume tê-lo plantado, arrepende-se do fato, mas ela percebe que as sementes das flores continuam em suas mãos e que pode começar a plantá-las agora que está mais consciente. Ao mesmo tempo, sabe que deve retirar um a um todos os espinhos plantados e plantar uma flor no seu lugar.
Na primeira atitude, temos o mecanismo do culpismo completamente inútil. A pessoa tenta substituir os atos de desamor praticados à vida com mais desamor consigo mesma, cometendo erros mais graves. Enquanto ela sofre, o espinheiro continua do mesmo tamanho e o canteiro permanece esperando o plantio das flores. Já aquela que finge que o espinheiro não tem nada a ver com ela, também posterga o despertar da consciência que mais cedo ou mais tarde irá se manifestar. Somente a última proposta é eficaz. É uma atitude proativa, pois, ao assumir a responsabilidade pelos espinhos plantados, arrepender-se e buscar substituí-los pelas flores, a pessoa realiza aquilo que o Criador espera dela, que ela cresça tanto com os erros quanto com os acertos. Somente cultivando o alto amor é que iremos evoluir. Quem se ama, se enche de felicidade, cultivando as flores de amor para embelezar a própria vida e a vida de outras pessoas. Um dia todos nós despertaremos para esse mecanismo produtivo de autorrenovação, buscando com o cultivo do amor e da felicidade auxiliar o universo a crescer. Todos trazemos limitações pessoais, tormentos emocionais, que nos levam quase que inevitavelmente a cometer tropeços aqui e acolá. E aí necessitamos do auto-perdão e do perdão do outro a quem ofendemos. Por isso, Jesus, na linda oração do Pai Nosso, nos ensina a pedirmos ao Pai o perdão das ofensas, na medida em que soubermos também perdoar a quem nos ofendeu. A partir do momento que nos resolvemos por mudar para melhor, nos reabilitarmos, damos um passo importante para a construção de nosso futuro. Somos todos filhos de Deus que nos ama e nos espera. Assim, avancemos pelo roteiro traçado sem culpas guardadas na alma, que para nada nos servirão. Se erramos, é hora de planejar novos passos para a imediata reparação, sem nos alongarmos demasiadamente em arrependimento que nada constrói. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo, olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, não andeis inquietos, buscai primeiro o reino de Deus. Oferece outra face, amai os inimigos. Doces e terapêuticos convites do Mestre. Em seu evangelho de luz, há outros inúmeros convites. Já conseguimos atendê-los? Diz Allan Kardec que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Podemos acrescentar que reconhece-se o verdadeiro cristão pelos esforços que emprega para vivenciar os convites do Mestre Jesus. Nesses convites que acabamos de refletir, ficou bem claro que poderemos resumi-los na lei de amor, justiça e caridade. Para encerrarmos, vamos aprender mais uma lição da natureza. Ela, a natureza, sempre sábia, não impõe, só nos oferece a lição, deixando a escolha de acelerarmos ou não o nosso processo evolutivo. Todos sabemos que as pérolas produzidas pelas ostras podem ser muito valiosas, mas sabe como se inicia o processo de formação de uma pérola no interior da ostra? Na verdade, a origem das pérolas ocorre quando um grão de areia, outro elemento estranho, entra no corpo da ostra e causa irritação, causa dor.
A ostra, para se defender, liberta uma substância chamada nácar, que se deposita em camadas à volta do grão de areia. Estas camadas de nácar formam uma substância lisa e compacta que, ao longo dos meses ou mesmo dos anos, originam a pérola. Ou seja, uma ostra que não foi ferida não produz pérolas. As pérolas são produtos da dor. Mas, mais que isso, a pérola é uma ferida cicatrizada. Todos nós já nos sentimos feridos ou magoados, por exemplo, pelas palavras maldosas ou mesmo atitudes negativas das outras pessoas. Ao sermos acusados injustamente, ou então já nos sentimos excluídos e rejeitados. A maioria aprende apenas a cultivar ressentimentos, deixando essas feridas abertas, sangrando, alimentando-as com vários tipos de sentimentos pequenos, não permitindo que cicatrizem e, às vezes, até aumentando-as e, com isso, se tornando pessoas amargas e culpando todos ao seu redor por sua dor e infelicidade. Ou então podemos aprender com as ostras e vamos aplicando camadas de amor, camadas de respeito, de autoestima e, sobretudo, de perdão. Porque assim é assim que começa a ver as nossas dores de uma outra forma. E compreendemos e transformamos a nossa dor em algo melhor. Há uma expressão que diz: nunca encontrei ninguém forte com passado fácil. Justamente porque são as adversidades da vida que nos permitem produzir as nossas pérolas. O melhor de nós vem desta transformação da dor em perdão e amor. Mas na prática, muitas vezes somos ostras vazias. Não porque não tenhamos sido feridos, mas porque não soubemos perdoar, compreender e transformar a dor em algo produtivo para o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal. Produzir uma pérola é apenas uma questão de escolha e atitude. As pérolas são produtos dos processos de aprendizagem dos sofrimentos que vivenciamos na vida. Vamos aprender a produzir pérolas em volta das nossas dores? Cada um de nós é como uma ostra capaz de produzir a mais bela das pérolas. Aprendamos, portanto, a amar e perdoar. Que Jesus nos abençoe e que aprendamos, com a música do Santo de Assis, a levar amor onde houver ódio, que é perdoando que se é perdoado. Luz e paz. Fiquemos com a prece cantada. Quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Encontrar um irmão a chorar de tristeza,
sem ter voz e nem vez. Quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz.